Eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade à nossa aula sobre juízo sobre a carne, nós vimos na primeira aula alguns aspectos bem interessantes acerca do juízo de Deus e do amor de Deus. E vimos que o juízo de Deus, revelado nessa ira de Deus que vem sobre o mundo, ele está associado também com o amor de Deus, porque é o Deus que dá uma oportunidade ao homem, uma salvação que ele oferece ao homem. Então nós vamos continuar falando sobre esse assunto tão importante para a igreja, porque nós estamos tratando do juízo de Deus sobre o pecado, o juízo de Deus sobre o mundo, de um homem que estava irremediavelmente perdido, mas de um amor que nos alcançou. Então, nós olhamos para o juízo, entendemos a justiça de Deus e nos alegramos porque esse juízo era para vir sobre nós também. Mas fomos alcançados pelo amor, pela graça de Deus, de um Deus que nos elegeu, de um Deus que nos escolheu e nos ofereceu uma tão grande salvação. E esse amor de Deus, nós experimentaremos ele de uma forma especial no encontro com o Senhor Jesus. A palavra de Deus fala de uma igreja que foi amada pelo Senhor Jesus. Ele se entregou por ela, mas a palavra de Deus também fala de um amor correspondido, porque ele escolheu a igreja, ele amou a sua noiva, mas a palavra de Deus fala de uma igreja que o amou. E de uma igreja que espera por ele, e de uma igreja que olha para o mundo e olha para um mundo posto no maligno, mas uma igreja que não ama o pecado. A luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, mas há uma igreja que ama a luz, ama o Senhor Jesus. E ela rejeita as trevas, porque ela quer andar na luz, ela quer viver na luz. E essa igreja, ela aguarda um dia especial, porque é o dia do arrebatamento, quando a igreja subirá para o encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro, ele se dará nos ares. É muito comum nós ouvirmos falar da segunda vinda de Jesus. E, na verdade, se nós formos ver à luz da palavra de Deus, não é Jesus. Jesus vem nos ares. Então é a segunda vinda não nesse mundo, porque ele veio nesse mundo como homem. Mas o arrebatamento da igreja, Jesus não vai pisar aqui. Mas a igreja subirá, diz a palavra de Deus. É o arrebatamento, é o rapto, né? A igreja é como se ela será sequestrada, ela será levada. Então diz a palavra de Deus, estarão dois numa cama. Um será levado, o outro será deixado. Estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Então essa igreja que parte, a igreja que sobe, e ela vai encontrar o Senhor aonde? Diz a palavra de Deus, ela vai encontrar o Senhor nos ares. Então é o que ensina a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Então diz, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que dormiram em Cristo. Eles ressuscitarão. E esse ensino é maravilhoso. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos entristecer como os demais, diz nessa passagem. Nós temos uma alegria, nós temos uma esperança. Às vezes nós enfrentamos lutas, aflições, mas o servo de Deus ele não perde a esperança. E qual é a esperança do povo de Deus? A esperança é a sua vinda. A esperança é o arrebatamento. Então a igreja, o que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, quer dizer, a igreja que estiver vivendo aqueles dias, juntamente com eles subiremos. Então não é, os mortos sobem e depois nós subimos. Não. Os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos, juntamente com os mortos, subirão para estarmos para sempre com o Senhor. Com um corpo glorificado. Os que estiverem vivos terão o corpo transformado. E os que ressuscitarem, ressuscitarão para estar eternamente com o Senhor.
Cessou para a igreja toda dor, toda lágrima, todo sofrimento. Por quê? Porque estaremos para sempre aos pés do Senhor, do nosso Salvador. Subiremos juntamente com eles para o arrebatamento da igreja. Então Jesus não virá aqui, mas a igreja subirá para encontrar com o Senhor nos ares. E a igreja, sabendo disso, o apóstolo Paulo ele diz que nós amamos a vinda de Jesus, porque ele diz lá em segunda carta a Timóteo, ele diz que a igreja, aqueles que vão receber a coroa da justiça, a coroa é da justiça. Então, eles vão receber a coroa da justiça, por quê? Porque a coroa da justiça está preparada para todos aqueles que amarem a vinda de Jesus. É o que Paulo está dizendo. Ele acabou a carreira, quer dizer, a carreira que Deus propôs para ele guardou a fé. A igreja é essa, ela vigia, ela guarda a fé. Ela não vive pela razão deste mundo, ela não vive pela lógica deste mundo, mas ela vive a fé. Ela vive o caminho que foi proposto para ela. Então, a igreja, ela vigia, porque ela não pode perder esse momento. Ela olha para o mundo e ela sabe para onde o mundo está indo. O mundo caminha para a grande tribulação. O mundo caminha para o domínio do anticristo. Mas a igreja, ela olha para o alto, vendo todas essas coisas, porque ela espera nessa vinda. Então, ela vigia em todo o tempo. Ela rejeita aquilo que o mundo está pregando. E é interessante porque a palavra de Deus diz assim, a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Por quê? Porque o mundo está debaixo desse domínio, dessa razão humana, que o adversário dominou a mente do homem que dá ouvido à mentira e do homem que deixa a verdade de Deus, do homem que deixou a fé. Até aquilo que o homem chama de fé é uma fé racional, é uma fé para esta vida. Mas a igreja não. Ela está esperando as coisas que hão de acontecer, porque ela almeja muito esse encontro com o Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. Para os salvos que permanecem em Cristo, não haverá condenação. João 5:24, Romanos 5, de 8 a 9. Então, não haverá condenação, porque a tribulação é o início de uma condenação. Há uma condenação eterna. Há um juízo final, quando todos aqueles que não têm a salvação serão lançados num lago de fogo e enxofre, de um sofrimento eterno. Mas a igreja não, ela não tem condenação, ela não vai passar pela ira da grande tribulação e ela não tem condenação porque ela tem vida eterna em Cristo Jesus. A ira de Deus caiu sobre o Senhor Jesus. É aqui, naquilo que nós já falamos, que está a bênção da igreja. Por quê? Porque a justiça de Deus tinha de ser satisfeita. Era necessário que a justiça de Deus fosse satisfeita. Então, a ira de Deus, para satisfazer a justiça de Deus, ela caiu sobre o Senhor Jesus. Quando ele está lá, ferido, lá no Gólgota, quando ele está dando a sua vida por nós, e quando o Pai, né, o deixa ali naquele momento, e ele clama ali, porque que o Pai o havia abandonado, porque aquela hora era a hora da justiça de Deus cair sobre o pecado. Por isso que a Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo, tem castigo. Jesus sofreu um castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia. E isso é o amor de Deus, por mim, é o amor de Deus, por cada um de nós. A justiça de Deus sendo satisfeita ali, Jesus sendo esmagado ali por causa do nosso pecado. Mas Deus preparou para nós essa grande salvação revelada em Cristo Jesus, porque ele vence a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Aleluia. O segundo Adão, ele vence. O primeiro Adão falha e traz uma maldição sobre todo mundo. Mas o segundo Adão, ele traz bênção para todo aquele que nele crê. Juízo sobre o mundo. Então, há 70 semanas que estão determinadas lá em Daniel 9:27. Então, ele firmará, o anticristo firmará um concerto com muitos, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que nesse tempo ele fará uma aliança com os judeus
pelo que a Bíblia diz, e estará lá. Nesses primeiros 3 anos e meio, ele faz voltar o sacrifício, a oferta de manjares, numa aliança que ele faz com o povo de Israel. Mas essa aliança cessa na metade da grande tribulação. E aí, a palavra de Deus mostra o povo de Israel sendo perseguido e massacrado, e uma grande guerra contra Israel. Israel estará cercado, sitiado por todos os lados, e nós veremos então aquilo que diz a palavra: e sobre as asas das abominações virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então nós vemos aqui Daniel falando desse período de grande tribulação sobre o mundo. A igreja com o Senhor, a igreja nas bodas do Cordeiro, a igreja vivendo uma grande festa e o mundo sofrendo a ira de Deus. Selos e trombetas, Apocalipse 6-11, nos fala desses selos e dessas trombetas. E quando você lê os selos que foram abertos, o toque das últimas trombetas que trarão sobre o mundo essa dor e esse sofrimento como nunca houve. A Bíblia faz esse alerta, como nunca houve sobre a face da terra. Então nós vemos referências no Velho Testamento, no Novo Testamento, referências sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Isso é profético e a igreja crê. A igreja crê em quê? A igreja crê na palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que é Jesus, porque todo plano de salvação de Deus está revelado na sua palavra. Todo plano de salvação de Deus se cumpre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a Bíblia deixa muito clara essa promessa da volta de Jesus. Profecias, centenas delas no Velho Testamento e centenas no Novo Testamento, mostrando que aquele que crê, ele será salvo e ele estará para sempre com o Senhor. Arrebatamento e volta do Senhor Jesus. Então, o arrebatamento não é para o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão maravilhosa, que ele deu Jesus. Mas ele deu para quê? Para que todo aquele que nele crê. É quem crê que vai ser salvo. Então, o arrebatamento é para a igreja que crê, a igreja que espera, a igreja que vigia. Então, nós vemos aqui características daqueles do arrebatamento, né? Então, a palavra de Deus diz: ninguém sabe. Há um segredo no arrebatamento. Porque no arrebatamento, ninguém sabe do dia e nem da hora. Ninguém sabe. Nós estamos vendo os sinais se cumprindo, mas nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, nem a hora que Jesus vai voltar. Então há um segredo do dia e da hora. Será de forma repentina. Jesus virá nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Então aquilo que nós falamos, a igreja subirá para encontrar com o Senhor. Encontraremos o Senhor nos ares. Os incrédulos serão deixados. Mateus 25, 10 e 13. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o Senhor não conhece. Os incrédulos vão ser deixados. Então, lá, no juízo final, vai se cumprir essa verdade, né? Não vos conheço, não vos conheço. Mas aqui, como o Senhor não conhece, é como na parábola das 10 virgens, né? As 5 imprudentes não tinham a candeia. O que aconteceu? O noivo não pôde reconhecê-las. Então, o ímpio será deixado para viver a grande tribulação. Mas os conhecidos, os que têm o Espírito Santo, os que têm o azeite, eles serão levados para estarem com o Senhor. Então, será rápido. 1 Coríntios 15, 52. A vinda de Jesus será num abrir e fechar de olhos. Então, é num abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão e nós, os que ficarmos vivos, subiremos com ele, mas será algo repentino, num abrir e fechar de olhos. Não tem aviso, olha, Jesus está vindo, Jesus vai voltar daqui a 1 hora. Não tem, é num abrir e fechar de olhos. Mas a segunda vinda dele. Então aqui é a segunda vinda. A primeira vinda de Jesus, ele veio como homem. Foi à cruz do Calvário e deu a sua vida por nós. A segunda vinda. Então, quando nós falamos, às vezes, de segunda vinda de Jesus, nós estamos referindo ao arrebatamento, que não é a segunda vinda, porque ele não vem aqui na terra. A igreja sobe e encontra com ele. Mas tem a segunda vinda. E na segunda vinda, e os irmãos vão estudar isso mais à frente, ainda nessa matéria salvação, na segunda vinda,
ele virá para implantar o milênio. Quando ele vier na segunda vinda, tudo será público. Aí a palavra de Deus diz, Apocalipse 1:7, todo olho o verá. Jesus virá e quando ele estiver vindo para o mundo, todo olho verá o Senhor Jesus. A palavra diz assim, virá no monte, Zacarias 14, verso 4 e 5, sobre o monte das oliveiras. Ele estará, o Senhor estará lá no monte das oliveiras, implantando o milênio. E ele virá com os santos. A igreja, ela vem com o Senhor Jesus. Com milhares dos seus santos, ele virá. Então, nós vemos aqui a diferença da segunda vinda para o arrebatamento da igreja, quando a igreja subirá para encontrar com o Senhor. Mas a segunda vinda, ela tem essas características diferentes do arrebatamento da igreja. Nós vemos ainda o arrebatamento para a igreja. Um vai e outro fica. Estando dois no campo, Mateus 24:40, um será levado e outro será deixado. Né? Estando dois numa cama, um será levado e outro será deixado. Então a palavra de Deus fala também da surpresa, né? Se o pai de família soubesse a que vigília de noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria. Então a igreja, ela vigia dia e noite, porque ela não sabe também a que horas virá o Senhor Jesus, Mateus 24:43. Mas na segunda vinda, diz a palavra de Deus, haverá profunda lamentação. Zacarias 12:10. E olharão para mim a quem transpassaram e prantearão como quem pranteia o seu unigênito, né? Então, aqueles que estiverem nessa segunda vinda vão olhar para o Senhor Jesus e ele virá reinar. O domínio, né? Interessante, porque Deus deu domínio a Adão e Adão fracassou, porque domínio é governo. Mas a palavra de Deus nos fala que Jesus vai reinar e vai ensinar o homem como reinar, porque ele vai reinar com retidão e com justiça, um governo perfeito que o homem até hoje não conhece, porque o primeiro Adão fracassou e o homem fracassa nesse governo que Deus confiou a ele, entregando a ele um mundo perfeito, e o homem, através do pecado que entrou no mundo, o homem trouxe maldição sobre o mundo. Mas o segundo Adão, ele vai reinar e ele vai ensinar como reinar, porque ele não foi vencido pelo pecado, mas ele venceu o pecado. Como será o juízo sobre a carne, né? Ezequiel 39:21. Todos os gentios verão o meu juízo. Então, todos os gentios, todas as gentes, todo aquele que não é igreja vai ver o juízo de Deus, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre ele estiver descarregado. Então, o homem não vai ficar impune, porque ele rejeitou o presente de Deus, a dádiva de Deus. Ele pisa o sangue, ele despreza o sangue, ele despreza a vida. Então, é o Deus que o homem escolheu o pecado e Deus, no seu amor, dá uma oportunidade e o homem despreza. Aí vem a consequência, porque a mão de Deus será sobre ele. Diz a palavra de Deus, Deus não terá o culpado por inocente. Deus não vai ter o culpado por inocente. Então, o juízo é contra toda a carne. Deus atingirá os 3 fundamentos do mundo, né? Os fundamentos que o inimigo implantou lá no início com Adão e Eva e que vigoram até hoje. Porque o que aconteceu lá? O que nós vemos lá, né? Então, 1 João 2,16, nós vimos logo no início, né? Foi o primeiro texto que nós lemos. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Que a Bíblia diz que não é do Pai. Não é do Pai. Isso aqui é do maligno. E o mundo, ele está baseado nisso daqui. É o comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então é o mundo que despreza a palavra de Deus, é o mundo que despreza a felicidade, porque a salvação, ela é algo completo, ela é algo pleno. Ela traz uma felicidade verdadeira para o homem. Então salvação é saúde, salvação é paz, salvação é alegria, salvação é aquela perfeição do que Deus faz, porque o que Deus faz é bom. Tudo que Deus fazia, ele via que era bom. E a salvação que Deus preparou para nós, ela é maravilhosa.
Mas o homem não, ele espera no mundo, naquilo que é a desconfiança que o adversário implantou. Ele desconfia da palavra e ele acha que a felicidade dele está nessa vida. A felicidade dele está nesse mundo. A felicidade dele não está em servir a Deus, não está na palavra de Deus, não está em crer em Deus, não está na fé, mas ela está naquilo que o mundo oferece. Então o mundo continua baseado nesses desejos carnais que movem o homem. E a palavra de Deus fala de forma muito interessante, dizendo que lá em Gálatas, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo nos ensina a andarmos no Espírito e não cumprirmos os desejos da carne. Então a igreja, ela enxerga isso. Ela não vive a carnalidade que o mundo vive hoje, esse falso banquete que o mundo oferece, né? Do pecado que domina. Quando você lê ali a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1, você vê o homem como um louco, um irracional, que despreza Deus, que esse Deus que toda a criação testemunha dele, mas o homem que despreza Deus e o homem que adora mais a criatura do que o Criador. E ali você vê também a consequência do juízo. Então essa concupiscência que domina o mundo, esse homem irracional, esse homem cheio de incredulidade, e aonde o adversário colocou isso, ele plantou isso no mundo. Por isso que o mundo está posto no maligno, porque o mundo está firmado nisso daqui. Mas Zacarias 14:12 diz, o juízo de Deus, a concupiscência dos olhos, diz a palavra de Deus, apodrecerão nas órbitas. Está lá em Zacarias 14:12. Então, quando na grande tribulação, os olhos dos homens apodrecerão nas órbitas. Por quê? Porque é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Diz a Bíblia, o homem será consumido em pé. Ele estará de pé ali para pelejar e a sua carne será consumida. A soberba da vida, a língua apodrecerá na boca do homem. E a língua fala da soberba da vida. Então as concupiscências, vejam bem, 1 João 2,16, né? Desde o começo nós estamos fazendo menção a isso daqui, que é aonde o mundo está baseado nisso daqui. É o mundo em busca dos desejos carnais, do homem que despreza a Deus e ele acha que vai encontrar a felicidade naquilo que Satanás tem proposto para ele desde o princípio. Então a concupiscência da carne. Nós vemos aqui Adão e Eva, boa para se comer, né? Foi a conclusão que Eva chegou. Não, essa árvore aqui, ela é boa para se comer. Então é aquilo que o adversário, Deus tinha dito para não comer. Mas aqui o adversário convenceu que era boa para se comer. Então para satisfazer a carne. Mas nós vemos o adversário na tentação do Senhor Jesus, em Mateus 4, de 1 a 11, ele chamou Jesus para transformar pedra em pão. Você é filho de Deus? Então transforme pedra em pão. E aí nós vemos o Senhor Jesus resistindo, segundo Adão, resistindo à concupiscência da carne, à carnalidade. Não é boa para se comer. Ele desejava, ele tinha um compromisso com a palavra que sai da boca de Deus. E ele resiste ao adversário com a palavra. A palavra que o homem rejeitou quando deu ouvidos a Satanás. E Satanás fez o homem viver segundo os desejos carnais. Mas Jesus não. Jesus ele permanece na palavra, a palavra que salva, a palavra que dá vida eterna, a palavra que traz essa salvação com tudo aquilo que a salvação traz para o homem. Então a concupiscência dos olhos, né? Então quando Eva, lá em Gênesis 3:6, ela diz assim, olha, é agradável aos olhos. O adversário, trabalhando a mente do homem com seus argumentos, ela disse, olha, é boa para se comer, é agradável aos olhos. E o adversário, na tentação do Senhor Jesus, ele oferece, ele mostrou todos os reinos. Olha, eu te darei tudo isso se você me adorar. Mas o que o Senhor Jesus fez? Ele rejeita. Por quê? Porque ele permanece na palavra. A palavra é vida. Então, ele permanece. O primeiro Adão falhando, Adão e Eva aqui falhando. Adão se deixou levar pelo adversário e por Eva. Mas o segundo Adão, ele permanecendo na palavra. Ele o nome pelo qual ele se chama é Palavra de Deus. Soberba da vida. Então, na soberba da vida, é desejável para dar entendimento.
Então foi a conclusão de Eva, não, olha, a árvore é boa, ela vai me dar entendimento. Entendimento de quê? Qual é o entendimento que ela queria? Não era o entendimento daquilo que era a verdade de Deus, mas é a razão humana, é o homem materialista, é o mundo posto no maligno. E a soberba da vida, o adversário tentou o Senhor Jesus dizendo, lança-te daqui abaixo, olha, você dá ordem aos seus anjos e eles vão te socorrer. Não, isso é vaidade, isso é soberba. Mas ele estava ali para servir ao Pai, para viver a palavra estabelecida na eternidade, a palavra que salva, a palavra que transforma. A igreja hoje, ela entende isso. A igreja, ela não vive da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, nem da soberba da vida, mas ela vive da palavra que sai da boca de Deus. E isso satisfaz o quê? A um Deus que é santo. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus é santo, santo, santo. É o Senhor Deus dos exércitos. E a igreja, ciente disso, ela rejeita o pecado. E ela clama pela vida que há no sangue, porque ela sabe que na vida que há no sangue, ela é purificada. O servo de Deus, ele não pratica, ele não é um praticante do pecado. O pecado é um acidente, mas o que ele quer? Ele quer a palavra que sai da boca de Deus. Então, conclusão do nosso estudo. Nós vemos o juízo de Deus, nós conhecemos o juízo de Deus, sabemos da severidade de Deus, sabemos que Deus é justo juiz, sabemos que Deus não terá o culpado por inocente, sabemos que Deus vai esmagar o homem que escolheu o pecado, a ira de Deus vai vir sobre o mundo, sabemos que a grande tribulação será algo terrível, sabemos que depois da grande tribulação, ainda no juízo final, os homens serão lançados, aqueles que não conheceram, que o nome não estava no livro da vida, que não foram justificados em Cristo Jesus, serão lançados no lago de fogo e enxofre. É um tormento eterno, a igreja sabe disso, mas a igreja sabe que o chamado dela é para fora. Então o nome igreja, eclésia, é chamado para fora. Então nós não amamos o mundo nem o que há no mundo, nós amamos a vinda de Jesus. Nós amamos servir ao Senhor Jesus. Nós amamos a palavra que sai da boca de Deus. Então o nome bíblico no grego para a igreja é eclésia. Então, para fora, é a igreja chamada para fora. Então ela é eclésia chamada. A igreja é chamada para fora. Para fora da onde? Nós não somos daqui. Nós vivemos aqui como estrangeiros, como peregrinos. Nós estamos aqui de passagem, mas a igreja, ela não se contamina com os manjares que estão aí, oferecidos aí pelo Nabucodonosor dos nossos dias, por um mundo que está posto por uma mente humana dominada pelo mal. O homem hoje zomba de Deus com o seu pecado, com a sua miséria. Eles escumam, como diz a palavra do Senhor lá em Judas, eles escumam as próprias abominações. O homem se orgulha hoje do seu pecado. Ao invés de se envergonhar, ele se orgulha do seu pecado. Ele se vangloria dos seus feitos, da sua miséria. Como animais irracionais, eles se vangloriam. Isso está muito nítido ali no primeiro capítulo da carta aos Romanos. Mas a igreja não. A igreja, ela está fora disso tudo. Ela deixou isso tudo, como aconteceu com Raabe, né? Lá em Jericó, né? Ela ainda estava em Jericó, mas ela não estava mais vivendo o pecado de Jericó. Quando ela ouviu o chamado, ela saiu para fora. Ela estava dentro de casa, ela estava separada daquela miséria que vivia Jericó. E hoje existe uma igreja também que ela se separou. Isso é santificação. A igreja que se separa, a igreja que não anda segundo os falsos mestres, mas a igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja, ela ouve a voz e ela aprende, não com os falsos mestres, mas ela aprende com o Senhor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O convite para a igreja é essa. Ela não se conforma, mas ela é transformada pela renovação do entendimento. É a bênção que o Senhor tem nos dado. É o Espírito Santo
É a igreja que não dá lugar à carne, é a igreja que não anda segundo a carne. Lá em Gálatas, Paulo trata disso de uma maneira linda e maravilhosa. O Espírito Santo traz um ensino maravilhoso ali. Mas a igreja que anda pelo Espírito. E andando no Espírito, ela não cumpre as concupiscências da carne. Ela não cede a esses desejos mundanos que dominam o mundo. Mas o servo de Deus, quando ele se enche do Espírito Santo, ele vence toda a concupiscência, ele vence toda a carnalidade que está no mundo de hoje.